E aí galera, tudo bem? Gabriel do GBR HQs aqui. E hoje eu vim fazer não uma resenha exatamente, mas mostrar um pouco do material e dar um pouco da minha opinião sobre esse gibi bem da hora. Um gibi brasileiro, feito pelo Raoni Marx. Um gibi bem interessante. E é uma antologia, né? São várias histórias. E nesse primeiro volume nós temos 5 histórias diferentes. Quebec, Deliver Nights, Nori, Mr. Luvas e Corny. São histórias bem diferentes uma das outras, mas o que elas têm em comum é a comédia, que eu acho muito boa particularmente, a comédia delas. Principalmente nesse volume aqui, Mr. Luvas. Mr. Luvas, cara, é muito bom. Mas enfim, do que se trata cada um dos contos aqui. Cada um dos contos aqui, o primeiro é Quebec, que é desse camarada aqui, que tá com um cachorrinho no colo. Se trata de filhotes roubados. O mundo tá entrando em um colapso, por causa de filhotes roubados. Roubaram os filhotes do mundo inteiro e isso tá dando um colapso no mundo porque as pessoas não conseguem mais ter sua dose de fofura diária. É um conto bem interessante, bem fora da caixinha, assim como todos. O Raoni Marx tem uma imaginação assim fora do comum, adoro o trabalho dele. E então Quebec eu achei bem interessante. Não é meu favorito desse capítulo aqui, desse volume, mas é realmente bem interessante. Corny, que é o cara aqui de cima, que parece um viking segurando uma guitarra. Ele é um caçador de dragões. Ele caça dragões à procura do cara que spawna esses dragões, né? O cara que invoca esses dragões pra bater nele, né? Ele quer espancar o cara porque esse cara ele roubou a mulher dele. Os chifres são uma boa dica do que se trata a história. Enfim. E Mr. Luvas, que é esse cachorrinho branco aqui. Cara, esse aqui é muito bom. O cachorro é um padeiro, ele é aprendiz de padeiro na verdade, só que o sonho dele é ser boxeador. Então ele acaba tipo indo atrás do sonho dele de ser boxeador. Ele encontra um treinador e vai buscar esse sonho e, cara, realmente é muito legal, assim, tem várias daquelas lições, assim, de shonen, sabe, então é realmente bem interessante. E tem uma parte aqui que eu até separei pra mostrar, que é muito boa, que ele entra num torneio, daí tem a cachorrada aqui que vai enfrentar ele no torneio, né, que vão se enfrentar, aí tem um cachorro, na verdade tem 2 cachorros, o nome de um é simplesmente Floca e o nome do outro é Bidu. E também tem esse capa preta aqui. E daí sabemos exatamente qual é a referência aqui, né? O Bidu e o Floca aqui do lado. E o capa preta tem meus motivos para achar que ele é baseado no Batman também. Mas enfim, os dois mais óbvios são esse Bidu e esse Floca mesmo. O outro conto é Nori, que é essa androide que ela nasce, né? Eles trazem ela à vida com um propósito já específico, né? Ela nasce com o propósito de vida dela já pronto através do cientista que dá vida a ela, né? Só que ela vai percebendo que não é exatamente isso que ela quer. Ela vai conhecendo o que é a vida, né? Vai conhecendo a felicidade e não é exatamente o que ela quer, então ela meio que se revolta, sabe? E aí a história dela é uma história bem curta, mas a história dela indo seguindo o caminho que ela realmente deseja. E o último conto, não falei exatamente na ordem, tá? Mas o último conto desse volume é o Deliver Nights, que é o conto deste cavaleiro aqui que tá com uma caixa, né, de madeira que tem pizza dentro. Pois é, eles são cavaleiros que fazem entregas, são Deliver Nights, né, como o nome diz. E cara, é muito bom, sério, essa história é muito legal. Acho que é a mais curta de todas, ela é muda também, é uma história muda, mas nossa, ela é muito interessante. E o traço do Raoni nela tá, assim, fora de série, cara, tá muito bom mesmo. E outra coisa também que vale ressaltar é que o traço desse autor, né, do Raoni, ele é completamente diferente em todos os contos. Tipo, não completamente diferente, mas, por exemplo, o Mr. Luvas e o Deliver Nights, o traço dele nos dois não tem nada a ver. São os dois muito bons, mas assim, ele é muito eclético no traço, esse é o lance. A comédia dele, como eu já disse, funciona muito comigo. Então é um material nacional que eu não vejo muita gente comentando sobre, porém eu acho que deveria ter mais holofote, porque realmente é
sensacional. Isso aqui eu ri muito, é um dos materiais que eu mais ri lendo. Achei sensacional. E tem o volume 2, tá? São 2 volumes. Esse é o volume 2 de Bem da Hora, né? Volume 1, volume 2. Esse volume 2, depois eu falo mais sobre ele em outro vídeo. E eu vou mostrar a qualidade gráfica dele pra vocês aqui, mais, né, na mesa mais de perto. Então, vamos nessa. E aí, rapaziada, comprometido, tô aqui pra mostrar pra vocês um pouco mais de perto. E essa aqui é a capa. Ele não tem sobrecapa, tá? É só uma capa mesmo. A lombada. Eu achei muito feliz essa escolha de azul e amarelo. Eu achei lindíssimo. E aqui é a contracapa. Nesse caso não muda nada, na verdade, só o código de barras. Mas enfim. Cara, e essas orelhas azuis, cara, eu achei isso aqui um charme, cara. Só azul com amarelo. Nossa, ficou muito bom, sabe? Muito bom mesmo. Aí aqui tem uma pequena apresentação do autor, né? Uma pequena apresentação do autor. E aqui eu nem lembro exatamente o que é. Aqui é JBC, dizendo, né, que compilou as histórias dele aqui e tudo mais. Porque essa aqui é uma publicação da JBC, né? Tá? Não tinha falado ainda. É uma publicação da JBC compilando alguns dos materiais do Raoni Marx. O Raoni Marx já lançou todos esses trabalhos, ou quase todos, sozinhos, né? Lançou esses trabalhos isolados em gibis que ele mesmo produziu, né? Ou mesmo pela internet. E aqui eles estão compilados nesses 2 volumes, né? Nesse e no volume 2, que eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo, né? Esses 2 volumes. Mas enfim, muito caprichado, tá? Esse volume tá extremamente caprichado. Tá essa primeira página aqui com o esboço dele. Primeiro não, essa aqui é a última no caso, né? Estão me confundindo. Mas E cara, por dentro, né, tem o índice. E aí já vamos direto pra história em si, né? Aqui tem umas palavras dele, o início de Quebec, e tem as histórias. E cara, como eu disse, o traço dele é sensacional. Esse Quebec, por algum motivo, eu acho que é pela cara dos personagens, principalmente dos cientistas, me lembra muito One Piece. E, né, por isso já é motivo suficiente para eu gostar dessa história. Então, cara, é muito da hora. Cadê? Aqui. Isso me lembra muito One Piece, cara. A cara desse mano aqui me lembra muito One Piece. Aqui também. Aqui me lembra muito o Kobe, sei lá. Mas, pois é, o primeiro traço dessa história aqui lembra muito One Piece. Agora vamos pra Delivery Nights. Cara, aqui, sério, pra mim, eu acho que foi onde ele fez o melhor traço dele. Juntando o volume 1 e o 2. O traço dessa história aqui eu achei muito lindo. Isso aqui é basicamente ele recebendo o pedido, né? Ele recebe o pedido da coruja, que pra mim parece muito o Noctal. Cara, essa coruja ela parece muito o Noctal. Mas parece muito, sabe? Eu não me lembro exatamente se é nessa história, que tem várias referências a Pokémon. Acho que é nessa aqui mesmo, que parece no Noctal. E tem esses lobos aqui atacando ele. Enfim, é ele com seus percalços no meio da floresta, aparentemente, né? Um louva-a-Deus gigante, pra entregar um ursão, pra entregar essa pizza aí, que foi pedida por ele. Por ele não, pedida pra ele. Numa torre. Enfim, muito legal, muito interessante, cara, essa história aqui. Até ele mesmo diz no final do gibi que essa Delivery Nights é provavelmente uma história que ele poderia fazer uma série se ele quisesse. E ele disse que pretende fazer mais algumas histórias, né? Ele só não sabe quando. Mas, de fato, cara, parece muito... Tipo assim, é uma proposta muito ampla, muito... Ela abre portas pra muitas histórias diferentes, sabe? É algo muito simples, é um cavaleiro entregando algo, né? E então dá pra fazer várias coisas com isso. Esse aqui é o conto do Android, né? Esqueci de mencionar. Nori. Que é essa Android aqui. Cara, essas primeiras partes me lembraram muito... como posso... Eu esqueci o nome do mangá. Cutie Honey, do Go Nagai. Me lembrou um pouco. Não lembra muita coisa, mas, sei lá, me lembrou, de certa forma. Eu acho que só por ser uma Android mesmo, criada em laboratório e tudo mais, lembra um pouco o início. Aí... Enfim, ele bota uma roupinha nela, né? Daí ele apresenta os irmãos dela, que são esses ursinhos. E daí ele oferece pizza pra ela e tudo mais, assim, pra ela aprender a viver, né? Ela aprendeu o que é alegria e tudo mais.
Só que daí ele diz que ela tá prometida a um príncipe, né? Ela vai ter uma vida de princesa e tudo mais. Só que ela não quer isso. Aí ela foge de casa e acontecem vários percalços. Ela tem que enfrentar os irmãos dela, né? Os irmãos entre aspas, que são esses ursinhos que ele manda atrás dela. Enfim, até tiroteio tem aqui. Muito interessante essa história. Eu acho que de todas é a mais fraca. Ele libera essa androide, que era uma antecessora da Nori, pra enfrentar ela, trazer ela de volta. E, né, acontece coisas que eu não vou falar porque eu não vou dar spoiler aqui, mas muito interessante, sério, muito legal esse final. E de todas as histórias, acho que essa é a mais fraca, assim, pra mim, sabe? Essa é que eu menos gostei, apesar de ter gostado bastante. Então, o trabalho dele realmente é muito bom. Eu gostei bastante do trabalho do Raoni aqui. Mr. Luvas, cara, essa aqui é sensacional, tá? Essa aqui é simplesmente incrível, essa história do Mr. Luvas. É um cachorro, aprendiz de padeiro. Essa tem um traço mais simples, né? Não diria mais simples, mas é mais cartunesco, né? Me lembra um desenho que eu via na TV quando era mais novo, mas eu não consigo lembrar exatamente que desenho. Essas mãozinhas com 3 dedos e tudo mais. Eu realmente não consigo lembrar. Mas enfim, isso aqui é ele fazendo pão, né? E sonhando que tá espancando o pão, tipo, sovando o pão na base do soco mesmo, né? Sonhando que tá lutando. Boxe. Aí o chefe dele, né? Ele chega aqui e briga com ele e tudo mais. Aí ele fala que vai ser um boxeador de verdade. E aí acontece uma briga com os dois e o chefe dele fala, tá, beleza, vai lá. Mas se der errado, você procura outro lugar pra fazer pão, porque aqui você não volta mais. Então ele recebe esse ultimato aí, ele fala, não, vou treinar mesmo. Aí ele vai atrás desse treinador que tá... Vai atrás de um treinador que tá aposentado há algum tempo, né? Ele bate na porta dele. Aí tem uma discussão aqui, poxa, muito engraçada essa discussão dos dois. Até que ele decide treinar, de fato, o nosso Mr. Luvas aqui, né? Nosso protagonista. E aí, beleza. Treinamento vai, treinamento vem. Mr. Luvas apanha pra caramba e aprende a desviar, a correr. Tem várias referências a rock aqui também. Não podia faltar, né? Boxe. Mas enfim, muito interessante. Até que começa o torneio dele. Ele vai pra um torneio. E aí, não vou contar mais, né, também, mas isso é bem interessante. Que tem aquela parte, né, com o nome da cachorrada que vai enfrentar ele no torneio. E aqui tem a foto de cada um, né, que tem o Bidu e o Floca e o Capa Preta. Enfim, muito legal a imagem deles. E aqui tem o easter egg da própria história, né, tipo, do próprio Bem da Hora, que é esse cachorrinho aqui, ó. Esse cachorrinho segurando a luva, que é o cachorrinho da história do Quebec, né? A primeira história do volume. E esse aqui é o cachorrinho. E tá com a luva do protagonista. Daí depois que o Capa Preta entrando. Aí depois dessa aventura aqui do Mr. Luvas, nós temos Corny. Cara, Corny é bem interessante, tá? Eu também gosto muito dos traços de Corny. Esse viking, caçador de dragões, que, cara, o lance dele é caçar esses dragões aí e buscar o cara que tá invocando esses dragões, que foi o mesmo brother que pegou a mulher dele, né, digamos assim. E aí ele, com seus 2 cornos na cabeça, vai procurar essa vingança aí e não sai exatamente como a gente espera. E no caminho ele encontra esse nanico aqui, que tem esse bode, né, de estimação, essa ovelha aqui de estimação, que fica a história inteira discutindo se é um bode ou se é uma ovelha, né? É um bode, na visão do garotinho aqui, só que pro Corny é uma ovelha. Parece muito ovelha, mas enfim. Daí... E envolve sacrifícios, esse bichinho que faz vários sacrifícios animais, então assim, é uma parada bem absurda, mas é bem interessante ao mesmo tempo. É uma história realmente muito legal de ler, tá? Ainda mais pelo jeito que acaba, a gente termina que acaba dessa forma, muito interessante. E esse é o volume 1, né? Que tem um pouco do Raoni falando sobre as histórias que estão nesse volume. E um agradecimento aqui da JBC, né? É uma obra que faz parte do selo Start da JBC, que é o selo de artistas independentes, né? Artistas brasileiros. E, cara, histórias muito legais, tá? Me diverti muito com isso. E é um volume até que grandinho. Então, cara, muita diversão. E, sinceramente, muito bem feito também, sabe? Tipo, tanto pelo capricho da edição em si, quanto pelas histórias do Raoni. Então, eu completamente indico isso aqui. Achei maravilhoso.
E não me arrependo nada de ter comprado. Então eu recomendo e é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.